dentro de uma conjuntura internacional, que vive um processo de crise econômica, de avanço do capitalismo, né, na sua forma mais cruel, que é a forma do imperialismo, e a gente vê que cada vez mais aumenta a miséria, né, que aumenta a fome, que aumenta o desemprego. Então, isso é fruto do próprio sistema econômico, que é o capitalismo, né, que para sobreviver, para existir enquanto sistema econômico, ele vai, na verdade, destruir, abusar da natureza, né, destruir a natureza. E a gente sabe que os governos que a gente elege, eles têm importância, né? Não é tanto faz, né? Não é tanto faz o governo que a gente elege. Nós estamos vivendo um processo no Brasil muito duro, que é o neofascismo. Né? E o que é o neofascismo? O neofascismo, ele é uma ideologia de discriminação, de superioridade de uma parcela dos ricos sobre os pobres, né? De não se preocupar com as questões sociais, de não se preocupar com as mulheres, de ser, na verdade, preconceituoso em relação à raça, em relação a gênero, né, em relação às liberdades democráticas. Então, o neofascismo ele chega ao Brasil a partir do golpe de 2016, né, chega enquanto organização, né, de disputa ao poder. Essa ideologia está presente desde o golpe de 2016, quando nós, da classe trabalhadora, começamos a perder os nossos direitos. E isso culminou na eleição do Bolsonaro. Né? E nós passamos 4 anos de governo Bolsonaro, passamos por uma pandemia, né? Foram mais de 600 mil mortes, que a gente sabe que poderiam ser evitadas, que não foram evitadas, porque justamente nós estamos diante de um governo que apregou a morte, um governo da morte, que ri da morte, né? Que não se importa. E se a gente pensar em aspectos estruturais desse governo, né, ele chegou no governo acabando fechando o Ministério do Trabalho, né, extinguindo secretarias, acabando com políticas públicas sociais. Então, o MEC, por exemplo, que é o Ministério da Educação, está assim, praticamente inexistente. Eles sucatearam ao máximo o MEC. Hoje o MEC ele não responde mais, né? Ele não tem nem verba, ele cortou todas as verbas do MEC, cortou verba da saúde, enfim. Então, isso é um governo neofascista, né? Um governo que não se preocupa com a população, e além disso, e além de ter esses ataques econômicos, que a gente sente na pele quando a gente tem o preço da cesta básica, nas alturas, né, que nós vamos ao supermercado com R$100 não compra nada, ele ainda vai ter uma política conservadora, e que, teoricamente, né, contra as mulheres, contra as liberdades, tudo isso que a gente vem vivenciando, né, e confundindo, o neofascismo trabalha com a confusão, com a desinformação das pessoas, né, com um processo de alienação, né, profunda da classe trabalhadora. Então, o bolsonarismo, hoje, ele representa isso, ele representa uma ignorância. Quando a gente pensa, né, quando a gente discute, e a gente está fazendo muita campanha agora, e a gente discute com as pessoas sobre o que o Bolsonaro, por exemplo, falou. Eu não sei se vocês têm visto isso, e depois eu vou ouvir as falas de vocês também, mas o que a gente tem visto é que aquela pessoa que está fechada com o Bolsonaro tem muita dificuldade. Você pode falar qualquer coisa. Por exemplo, aconteceu agora o vídeo do Bolsonaro, divulgado por ele mesmo, né? Um vídeo no qual ele fala sobre, ele usa uma expressão, pintou um clima com meninas de 13, 14 anos, e que ele voltou, né, porque pintou o clima, e entrou na casa dessas meninas, e elas estavam todas arrumadinhas, dando a entender que era uma questão de prostituição de menores. Bom, isso por si só, né, se eu falo uma coisa dessa, se um colega professor fala uma coisa dessa na sala de aula, ele tem que ser punido, né, obviamente. Por quê? Porque ele está incitando, ele está falando sobre uma pedofilia, e no caso
o Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro, os bolsonaristas estão dizendo agora que pintou o clima não significa o que a gente acha que significa. Então, é uma negação do racional, né? Uma lógica irracional que traz aí todo o bolsonarismo para defender o indefensável, porque a gente está diante de um desgoverno que fala coisas absurdas, que agora teve uma fala de pedofilia, e que as pessoas continuam, né? Não são todas, mas são 51 milhões de brasileiros que votaram nesse projeto do bolsonarismo, que é um projeto, como eu disse, de morte para a classe trabalhadora, né? De sucateamento profundo, de esvaziamento das leis trabalhistas, de esvaziamento do serviço público, das secretarias, né? Vocês se lembram que o projeto do Bolsonaro era, ele não conseguiu, mas ele não descartou a carteira verde e amarela, né? De profundo ataque às relações de trabalho. Bom, então, nós hoje estamos empenhadas, né, a bancada feminista, e eu acredito que toda a militância, em derrotar nacionalmente o Bolsonaro. É fundamental, isso tem a ver com a nossa própria vida, garantir a nossa própria vida, porque a nossa vida sob o governo Bolsonaro, ela está ameaçada. Né? A gente pode olhar o que foi a campanha do Bolsonaro, os bolsonaristas enlouquecidos, né? Teve mortes, inclusive. Então, tudo isso é fundamental a nossa organização para derrotar o Bolsonaro, né? Fazer com que o bolsonarismo se enfraqueça. Claro que a gente sabe que eles, hoje, né, se a gente olhar o cenário do primeiro turno, a votação do Senado, a votação no Congresso Nacional e até mesmo nas Assembleias Legislativas, está bem longe da gente colocar eles para correr como nós gostaríamos. Então, mesmo com a eleição do Lula, a gente vai ter que se desdobrar para combater o bolsonarismo, que é essa ideologia presente na sociedade brasileira, que, na verdade, encontra um terreno muito fértil na sociedade brasileira, porque nós temos um país que não se libertou ainda da ideia do colonialista, né, que a gente tem, na verdade, membros da elite que acham, né, que ainda deve ter mão de obra escrava. Então, a gente ainda tem no Brasil o trabalho escravo, né, o racismo, que aparece com o genocídio da população negra nas periferias, né, como a polícia trata os jovens negros. Então, esse é o país que a gente está vivendo. Né? O que o próprio Bolsonaro falou dos nordestinos. E para as mulheres, que é o tema aqui da nossa palestra, a gente pode observar que só o fato da gente ter um governo como o Bolsonaro aumentou os dados de violência contra as mulheres. O Brasil, por exemplo, teve, entre março de 2020 e dezembro de 2021, um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Em 2021, que foi o ano passado. Então, assim, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um governo que ele não tem política para as mulheres, para acabar com a violência, ele reforça a ideologia machista. Então, isso torna as mulheres mais frágeis diante desse governo. É por isso que esse governo ele não gosta das mulheres, porque a maioria do eleitorado contra o Bolsonaro é de mulheres, porque a gente sabe realmente o que ele significa para nós, porque a gente vive na pele tanto o problema econômico, né, porque a gente sabe que as famílias brasileiras são formadas, em sua maioria, por mães solo, né, mulheres que criam seus filhos sozinhas, e que a gente sabe que é muito difícil ir ao mercado, né, viver nessa sociedade e passar por todo esse preconceito, essa opressão machista que nos rodeia, e com o presidente falando coisas absurdas, incentivando essa violência contra as mulheres, a nossa situação ela só piora. Né? Então, assim, a gente tem essa possibilidade, né, de poder voltar a respirar, voltar a sonhar, de eleger Lula agora, no dia 30,
A gente nós da bancada feminista, por exemplo, nós não paramos um minuto, nós estamos nas ruas, em todos os lugares, a gente está fazendo um giro pelo estado. Então, hoje eu estava em Guarulhos, a Paula foi para Franca, temos atividade em Ribeirão, vamos para Guaratinguetá, então a gente foi para Santos essa semana, então nós estamos rodando o estado todo, nós nos dividimos, estamos fazendo debates nas regiões, estamos nos dedicando à nossa militância para fazer isso, e é fundamental fazer isso, porque a gente tem aí, agora são 11 dias, 12 dias para a gente poder derrotar Bolsonaro, e a gente precisa conversar com cada um, virar os votos daqueles que estão indecisos, né, conversar com os eleitores da Tebet, do Ciro. Então é fundamental que a gente não pare um minuto e que a gente possa também ir para as ruas nas atividades que estão acontecendo, para a gente poder reforçar isso. E para nós que somos aqui do estado de São Paulo, né, eu vou falar por último, assim, a gente está vivendo uma situação também muito difícil, porque a gente conseguiu, né, depois de anos, a gente falava, a gente precisa tirar o PSDB, a gente precisa tirar o PSDB, mas a gente queria que viesse algo melhor. E, na verdade, hoje, né, tem o Tarcísio e, em primeiro lugar, quem é o Tarcísio? É um bolsonarista, e que já disse que, se for eleito, vai extinguir secretarias, vai enxugar secretarias e extinguir autarquias, e a gente sabe que eles odeiam servidores públicos, né? Nós sabemos isso, eles odeiam serviço público. Por quê? Porque eles querem trabalhar com a corrupção, com as milícias. Por quê? Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo é corrupto, porque o bolsolão significa isso, você ter dinheiro para comprar 51 imóveis, né, sendo que ninguém tem esse dinheiro. De onde saiu esse dinheiro? Ou até mesmo o orçamento secreto, que é um escândalo, o orçamento secreto. E essa é a política do Bolsonaro, eles estão saqueando o país. E ele, se for eleito no estado de São Paulo, vai saquear o estado de São Paulo. A gente vai ter que resistir com muita força, com muita organização a isso. Então, está colocado para nós, nesses 11 dias, a gente virar o voto para eleger o Haddad, para eleger o Lula, para a gente poder ter governos que nós vamos poder estabelecer diálogos, que a gente vai poder estabelecer a nossa pauta, que não são fascistas, que não querem a nossa morte, né, como é o neofascismo no Brasil. Então, isso é muito importante. Então, assim, quando a gente vai conversar com as pessoas, quais seriam os temas, né, que nós, da bancada feminista, elencamos como temas fundamentais? Primeiro, trazer essa questão do neofascismo, trazer essa questão das mulheres, da importância, né, hoje, da luta das mulheres, de ser mulher e votar em Bolsonaro é uma contradição, né, porque ele é contra as mulheres. Vide como ele trata a própria mulher dele, né, a própria esposa dele. A gente trazer o debate econômico, que o Bolsonaro é corrupto, né, porque se tornou comum falar o Lula é ladrão, mas o Lula foi absolvido. A relação do Bolsonaro com o Moro, né, que agora volta novamente, vocês viram no debate, ele foi com o Moro, o que mostra que eles não têm nenhum escrúpulo também, né? Então, são temas que nós queremos desenvolver, né, com a classe trabalhadora, com os servidores, com os nossos familiares, né, conversar, ouvir e trazer à tona o que significa, né, a negação da própria lógica, porque o bolsonarismo é isso, é a negação da lógica. E o assunto muito importante que a gente está tratando, que eu acho que é a maior preocupação que está todo mundo vivendo nesses dias, né? Desde o final do primeiro turno, na verdade, desde que começou o governo Bolsonaro, está muita gente na expectativa de tentar derrotar esse governo, acabar com esse governo, que é o governo das mortes, que é o governo do ódio, que é o governo que odeia as mulheres trabalhadoras, né? Então, essa vontade ela foi crescendo, a gente fez um monte de manifestação no ano passado, vários atos pelo Fora Bolsonaro, que foram muito importantes, mas infelizmente a gente não conseguiu
derrubar o governo Bolsonaro durante o seu mandato. Então, a gente, nas eleições, a gente está tendo essa oportunidade, ainda bem que a gente tem um candidato que tem um prestígio perante a população brasileira, que está na frente nas pesquisas, venceu o primeiro turno. A gente terminou aquele dia, aquele domingo lá com um gostinho amargo na boca, porque a gente queria a vitória no primeiro turno. Mas agora essa tarefa se estendeu para esses 30 dias, agora apenas 11 dias, né, que se resolve agora no dia 30 de outubro. E eu acho que nós, mulheres, temos um papel essencial nessa batalha, fundamental. Eu acho que todo mundo aqui está fazendo, da sua forma, está fazendo campanha, está fazendo panfletagem, e a gente consegue perceber nessas campanhas, do que a gente percebe nas panfletagens, nas atividades de campanha, como as mulheres, de fato, são as que mais querem tirar o governo Bolsonaro. A gente percebe a reação das mulheres, a gente percebe quem dá sorriso para a gente, quem não dá, quem pega o panfleto, quem pega o adesivo, né? Quem é muito simpático, e na grande maioria são as mulheres. Se a gente olhar as pesquisas e olhar o próprio resultado do primeiro turno, se dependesse das mulheres, o Lula já tinha vencido no primeiro turno. E isso acontece porque as mulheres foram o principal alvo desse governo que a gente costuma chamar de neofascista, né? Por que neofascista? Porque é um governo que odeia o povo pobre, o povo trabalhador, né? É um governo que odeia o chamado diferente, e dentro desses diferentes estamos nós, mulheres, né? Acho que uma das expressões disso foi, por exemplo, o veto do Bolsonaro, aquele projeto que garantia os absorventes para as mulheres pobres que não tinham condição de adquirir os absorventes, né? A batalha que foi dada lá no Congresso Nacional para ser pago um auxílio durante a pandemia, né, foi uma batalha que não. O Bolsonaro agora está fazendo campanha, está fazendo propaganda falando que ele paga o Auxílio Brasil, mas a gente conseguiu aprovar esse Auxílio Brasil a contragosto do Bolsonaro. A gente conseguiu aprovar o Auxílio Brasil duplicado no valor de R$ 1.200 para as mães solo a contragosto do governo Bolsonaro. E isso é a cara de um projeto fascista, um projeto que odeia o povo pobre, que odeia o povo trabalhador, que odeia o que ele entende por diferente. Porque, por ele, a política é feita por homens brancos, héteros, ricos, proprietários, e isso não tem nada a ver com a gente, que é mulher da classe trabalhadora. E isso teve um impacto na vida das mulheres, principalmente as mulheres pobres. Não é à toa que as mulheres são 70% dos 33 milhões que estão passando fome no nosso país. Não é à toa que as mulheres são mais da metade dos desempregados do nosso país. Não é à toa que as mulheres são mais da metade das pessoas que estão vivendo em condição de insegurança alimentar. Então, é porque nós somos o alvo desse projeto, né? Nós somos quem o Bolsonaro quer destruir, quer exterminar. E mesmo quando a gente tem uma atuação política, o bolsonarismo, o fascismo, o alvo somos nós. Vamos lembrar de Marielle Franco. Marielle Franco, né, foi assassinada pela milícia do Rio de Janeiro. É bom que se fale. O cara que apertou o gatilho, que matou Marielle, é vizinho do Bolsonaro. Não nos enganemos disso. E a gente vê sobre as ameaças, sobre as perseguições, são principalmente sobre as mulheres, né? E eles fazem isso como uma forma de intimidar, como uma forma de humilhar. E eu acho que a resposta que a gente tem que dar, que as mulheres têm que dar, é obviamente votando no Lula no dia 30, votando no Haddad aqui em São Paulo, porque o neofascismo também está nos ameaçando aqui em São Paulo, é fazendo esses votos, mas é também a gente se dá as mãos, uma sobe e puxa a outra, fortalecer as organizações da classe trabalhadora, as organizações das mulheres trabalhadoras, elegendo mulheres para o parlamento, como a gente fez brilhantemente com a bancada feminista do PSOL, que a Sirlene faz parte, o maior orgulho de ser uma candidatura feminina, negra, que assumiu, né, entrou de sola na Assembleia Legislativa, as mulheres foram eleitas, as mulheres de esquerda que foram eleitas também para o Congresso Nacional, porque o bolsonarismo usa figuras de mulheres, né, para tentar combater isso que a gente fala, que ele odeia as mulheres. Só que as figuras de mulheres que eles usam são mulheres que defendem um projeto e um perfil da nossa existência
que não tem nada a ver com liberdade, né? Elas defendem um projeto e um perfil da nossa existência que é submetida aos seus maridos, que é vinculada a projetos conservadores, que acha que mulher tem que usar rosa e menino tem que usar azul. Esse tipo de projeto, que a cara deles são também mulheres, isso também não nos representa. Então, eu já ouvi bastante aí algumas opiniões das falas das meninas sobre iniciativas do que a gente pode fazer. Eu acho que esse é o caminho da mobilização, é o caminho de chamar as pessoas para votar, é o caminho de colocar as mulheres na dianteira da luta. Eu faço parte de uma categoria que apenas 18% são mulheres, e na eleição que a gente teve no sindicato, não foi só, eu não acho que eu fui eleita só porque eu sou mulher, mas eu tenho muito orgulho de que isso tenha sido um motivo das pessoas votarem na nossa chapa, o fato de pela primeira vez ter uma mulher encabeçando essa chapa. Eu acho que isso é sinal dos tempos, é sinal de que, apesar do avanço do neofascismo, do fortalecimento da extrema-direita, a nossa luta também avançou muito. Acho que resultado disso, inclusive, as novas gerações, né, que vivem e expressam opiniões e situações bem diferentes de quando a gente era adolescente. Tenho um orgulho de ver isso. E eu acho que esse é o caminho da vitória, esse é o caminho para derrotar o neofascismo. É claro que, se a gente derrotar o Bolsonaro no dia 30, o neofascismo não vai ter acabado, muita luta vai ter que continuar existindo, e é por isso que é muito importante espaços como esse que vocês organizam, espaços, iniciativas como a da bancada feminista, de chegar coletivamente na Assembleia Legislativa, como chegou na Câmara dos Vereadores, e a nossa luta na rua de todo dia. É isso que a gente precisa fazer. Nós estamos num cenário muito difícil, né? Eu ouso dizer que é uma das eleições mais importantes aí para a história do nosso país, e não é um processo eleitoral comum. Nós estamos aí com um governo há 4 anos, onde a gente vê paulatinamente os nossos direitos serem retirados. Podem dizer, mas isso já aconteceu em outros governos? Sim, já aconteceu em outros governos, e nós estivemos sempre na rua para combater. Acontece que este governo, ele tem um caráter, como disse a Silene, fascista. Para além da retirada agressiva dos direitos, a pauta de costumes deles transforma o país no que está sendo transformado hoje. Nós nunca vimos, por exemplo, o que aconteceu aí no dia de Nossa Senhora Aparecida, com pessoas indo para Aparecida e agredindo padres, né? Agredindo padres verbalmente, interrompendo missas, com copos de cerveja na mão, dizendo que o Deus estava ali. As pessoas ali estavam ensandecidas, ofendendo padres, porque o padre estava falando da fome. Hoje, você falar da fome nesse país, de um país que tem aí milhões de desempregados e milhões abaixo da linha da pobreza, e quando a gente fala abaixo da linha da pobreza, quer dizer que essas pessoas não estão tendo nem o que comer, virou uma afronta, porque o Bolsonaro disse que não existe fome nesse país. Então, você dizer a verdade, então isso para a gente é a barbárie, né, gente? Então, nós temos obrigação, enquanto mulheres, porque as mulheres são as primeiras a serem atingidas em tudo, né? Essa pauta nojenta de costumes, que diz aí esse senhor, que eu nem gosto de dizer que é um presidente, que diz aí que nós, mulheres são frutos de uma fraquejada. As mulheres são as primeiras a serem atingidas, né? As mulheres são as primeiras a terem aí o trabalho precarizado. As mulheres são as primeiras aí a terem que se virar com não orçamento, né? Porque hoje as pessoas não têm mais orçamento para sobreviver. Então, nós temos obrigação de discutir esse período em que pese nós não estamos diante de uma escolha, né? Para a gente não é uma escolha, a gente gostaria de estar num cenário diferente, onde a gente pudesse realmente discutir um programa que, de fato, pudesse mudar aí o cenário do país. Mas nós temos uma tarefa, que é uma tarefa prioritária hoje, que é tirar o Bolsonaro.
tirar o Bolsonaro para que a gente consiga minimamente respirar. Eu tenho ouvido isso muito aí das minhas colegas, das minhas amigas, que nós estamos num cenário das pessoas que estão aí meio que se afogando e precisam de um espaço para conseguir subir para a superfície e respirar para continuar a luta. Nós sabemos que o ano que vem não vai ser fácil, nós estamos aí, nós somos servidores públicos há 4 anos, né, sem nenhum reajuste. Nós vemos aí os nossos aposentados com os salários cada vez mais corroídos e o governo uma perspectiva ainda de reforma administrativa, o que quer dizer que vai piorar, né? Quando a gente fala de reforma administrativa, a gente fala não é só uma piora para os servidores públicos com o sucateamento das carreiras, é sucateamento do serviço público, é sucateamento do ponto de vista de salário para todo mundo que está no serviço público também, inclusive para os nossos aposentados, que já tem um salário tão defasado. Então, a gente tem a obrigação de fazer esse debate, nós que sempre estivemos na luta em todos os governos, e o momento agora é de correr para virar volta. Vamos começar pela vida que nós vivemos durante esse governo no nosso sindicato. Nós lutamos contra, enfim, nós nos mobilizamos e organizamos a luta em todos os governos. Todos eles, desde que eu entrei para trabalhar no INSS, nós nos mobilizamos em todos os governos. E o Bolsonaro, qual foi das primeiras medidas dele? Tentar fechar os sindicatos, impedindo o repasse automático do trabalhador filiado. O trabalhador que faz a opção de se filiar ao sindicato, ele ia impedir o desconto e a contribuição sindical ia virar mais um boleto para disputar com a conta de luz, com a conta d'água, com o gás, enfim, a comida, né? Ou seja, ele ia fechar os sindicatos, porque com essa economia ladeira abaixo, o trabalhador não ia pagar o sindicato. Então, nesse sentido, o Bolsonaro, ele é aquele que quer, né, nessa linha neofascista aí, ele quer impedir a organização e a mobilização dos trabalhadores, seja via sindicatos, movimentos sociais, os movimentos de mulheres, enfim, os movimentos que a classe trabalhadora, nas suas diversas formas de expressão, conseguiu construir. Movimento de terra, moradia, e nós temos visto a forma violenta como tem tratado os movimentos. Então, nesse sentido, é recuperar o velho e bom Florestan Fernandes. Nesse país, nós temos que nos organizar na ordem e contra a ordem. Então, para se organizar contra a ordem nesse país, nós temos que ter um espaço de democracia que nos permita nos organizar, e que Bolsonaro não permite. Então, nesse sentido, não há dúvidas. Nós temos que fazer aí todo o trabalho necessário para eleger Lula, Haddad, com toda a dificuldade que nós estamos vendo, mas temos que fazer o trabalho necessário para buscar os votos que estão por aí ainda. Moro numa cidade pequenininha, mas olha, tem sido uma surpresa muito boa. Já fizemos 2 carreatas, já estamos percorrendo bairro, indo para a escola, estamos fazendo o que tem para fazer aqui. E as pessoas estão esperando a nossa visita. Quando você vai no bairro conversar com as pessoas, primeiro, tem sido gratificante, a surpresa tem sido, as pessoas gostam que a gente vá conversar com elas. As pessoas, às vezes, têm uma dúvida, as pessoas têm se disposto a conversar, mesmo, às vezes, quem já votou no sujeito, topa conversar com a gente. E quem já votou no primeiro turno fica feliz da vida de saber que não está sozinho e se compromete a trazer mais 1, 2 votos para nós. Então, nesse sentido, é trabalho de base, aquilo que nós, da geração dos anos 80, né, dos anos 90, fizemos muito. Nós precisamos retomar isso com muito vigor agora, nessas próximas 2 semanas, e virar cada voto. E é disso que vai depender, digamos assim, a gente retomar uma capacidade de organização para enfrentar toda essa política de destruição e de desmonte que está sendo imposta para a classe trabalhadora. Essa noite ela é muito importante aqui para o coletivo de mulheres do Sinsprev, para a gente poder aprofundar o debate. Acho que a Sirlene já iniciou aí falando um pouco dessa conjuntura e do nosso papel aí na questão das eleições, principalmente das mulheres, né? Porque realmente está muito difícil. Acho que nunca esteve tão difícil,
a Thaís acabou colocando bem essa frase, né? A gente vê aí uma situação muito conservadora, mas é um conservadorismo assim que parece que ele é potencializado de uma forma que as pessoas criam uma liberdade muito grande na questão da ofensa e da moral, né? Uma pauta de costumes assim que ela excede, oprime o outro, né? Então é bastante sério e assim, e por falar-se de governos, a gente vê, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Silene estava falando aí da questão da gente tirar o governo do PSDB e agora tem aí um cara que nem conhece São Paulo, né? Há 6 meses alugou uma casa em São José dos Campos para dizer que tem moradia aqui, que é o governador aí colocado pelo Bolsonaro. A gente fica pensando que a gente sempre lutou contra os governos do PSDB e que se antes tivesse tido um governo do PSDB, a gente não tinha tido a batalha, por exemplo, na pandemia, em relação à vacina, né? Porque a vacina aqui, a gente enfrentou aí com o Instituto Butantan, criamos uma vacina brasileira para enfrentar a questão da pandemia e a gente houve toda aquela questão de 700 mil mortes, né? E assim as pessoas parece que esqueceram dessas 700 mil mortes, esqueceram do que a empatia das pessoas passarem fome, de você ter uma solidariedade de classe. Parece que a gente vive um estado das pessoas estarem assim, todas numa hipnose coletiva, né? Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. Eu acho que a tarefa maior nossa, das mulheres, porque nós somos aquelas que estão sempre à frente aí, somente na questão das políticas públicas, no trabalho que a gente está à frente, seja na assistência, na previdência, na educação que tem aqui, na saúde, na Anvisa, né, que é aí a nossa base do trabalho. A gente faz o atendimento, atende famílias, a maioria são chefiadas por mulheres, e a gente vê quem são as principais atingidas, né, e atingidos por esse tipo de governo que a gente tem aí para enfrentar. E não está fácil o cenário. A gente sabe que, assim, tecnicamente existe um empate. Então, assim, todo e qualquer voto é importante. Eu acho que a gente tem uma tarefa de sair daqui com alguns compromissos entre nós também, de algumas atividades que a gente pode criar juntos, né? E aí eu deixo aí para o debate depois a gente elencar algumas tarefas, tem algumas ideias que queria colocar para vocês. Primeiro, parabenizar, né, pela bancada feminista aí na pessoa da Sirlene, aqueles 275 mil, nanana, e um voto, um é o meu, tá? E de vários outros que a gente conseguiu, acho que durante a campanha aí, né? Enfim, parabéns, tá? Eu acho que vai ter uma gestão aí bem complicada se confirmar, né, a eleição aí do miliciano do Rio de Janeiro para o Estado. Mas é isso, a gente está nesse trabalho de virar voto. E logo depois do primeiro turno, teve uma atividade lá na Praça Roosevelt, que inclusive a bancada estava presente, né? A Sirlene estava ali do ladinho, e a partir dali saiu o encaminhamento, acho que o Boulos puxou isso, de todos os dias a gente estar nas ruas. E, de fato, de lá para cá, todo dia a gente está na rua. Eu estou organizada num grupo aqui do Tatuapé, que é um bairro extremamente reacionário, aliás, maior índice de voto em Bolsonaro e Tarcísio foi aqui no Tatuapé e Moca, né? Enfim, eu tô organizada nesse grupo, eu tô muito feliz que tem pessoas que moram, que são meus vizinhos e votam em Lula, né? Eu descobri também com esse grupo. E todos os dias a gente tá nos metrôs, Arthur Alvim, Itaquera, Belém, Tatuapé, Carrão, inclusive agora tem uma atividade lá no Carrão, né? Amanhã eu tô de novo no Belém. Enfim, é todo dia
tiro 1, 2 horinhas no máximo e a gente está lá tentando conversar. A gente tem surpresas boas, sim, né? Mas é isso, a população tá... Tem gente que ainda é muito perdida, né? A gente faz uma disputa que eu já nem sei mais classificar, né? Enfim, porque já não é uma disputa de consciência no sentido de classe, sabe? É uma disputa, assim, absurda, mas é isso. Acho que a gente está num governo fascista e as pessoas saíram, sei lá da onde, dos bueiros, dos armários, sei lá da onde, né? E a gente está se deparando que mesmo que Lula vença, né? A gente sabe como que vai ser difícil, né? A partir do ano que vem. A gente ainda vai ser oposição ao governo, com certeza, teremos que fazer enfrentamentos, mas ainda não é para comemorar, porque a gente tem metade da população que vota no fascista, né? Então não é qualquer coisa. Então, de fato, eu acho que é importantíssimo qualquer ação e qualquer voto. Mas o que eu quero deixar de contribuição, se é possível, é pensar em estratégias de atividade com o sindicato, no sentido que a gente consegue falar com todos os públicos, né? Seja mais conservadora, aquela tiazinha que vai falar que vota no fulano porque é contra o aborto, ou outra, enfim, com todos. Eu acho que a gente consegue abarcar bastante gente aí, quando a gente pensa na população que é atendida no INSS. Então, não sei de que forma, se é que é possível, pelo sindicato, a gente tinha uma atividade bem interessante, que era o Reumaniza, né? E então, a gente tem 10 dias a partir de amanhã. Eu não sei se a gente consegue fazer atividades nas principais agências da cidade, do estado, enfim, simultaneamente, a minha ideia é essa. E a gente está fazendo o trabalho de Reumaniza, mas no trabalho de Reumaniza a gente consegue trazer a discussão desse governo para as pessoas, para os segurados do INSS, que estão lá com seus benefícios cortados, com build. Hoje um segurado quebrou a agência porque teve o benefício cortado, enfim. Eu acho que a gente consegue chegar nessa população, né? Que independente de ideologia, sei lá o que pode colocar, está sendo atingido literalmente na carne por esse governo, né? Por falta de alimento, por falta de renda, de trabalho, adoecimento, né? Os benefícios cortados, eu não sei, é uma sugestão, não sei se é possível, por questões burocráticas, questões, não entendo, não sei, mas é uma ideia que eu estava já há dias, tinha até comentado com a Andresa, de fazer alguma atividade com o sindicato, porque a gente consegue, de repente, atingir a população como um todo. É isso, tá, gente? Nós estamos no meio de um processo eleitoral ainda, a gente está no segundo turno, né? E eu acho que uma das tarefas, né, principalmente, né, para a representação feminina, né, que no legislativo, né, daqui, tanto dentro do legislativo, né, em relação aos projetos que realmente vão de encontro ao interesse, né, principalmente da mulher trabalhadora, mas também a participação feminina, né, não só no processo eleitoral, mas também no meio político, porque, infelizmente, ainda o caráter, né, é muito assim, machista, né, porque a prevalência ainda são homens, né, e mesmo as candidaturas do Haddad, do Lula, né, por mais que se empenhe, né, na questão da mulher, né, assim, sempre fica aquele vácuo, né, aquele, né, de não complementar totalmente, né, as propostas de interesse das mulheres. Eu acho que é um desafio, sabe, para a gente, para o próximo período. E, principalmente, daqui a 2 anos a gente vai ter eleição, né? É uma coisa para se pensar, né? Principalmente a importância de realmente ter candidaturas femininas também para o executivo, que a maioria das candidaturas femininas são do legislativo, né? A importância, né? Que você viu, a gente teve a Simone Tebet, que praticamente dialogou, né, pela direita, né? Dialogou com as mulheres, mas pela direita. E nós queremos uma
candidatura que dialogue, né, pela esquerda, né, com o projeto classista. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprofundar aí, né, nas próximas eleições, né, não esquecer disso. E assim, né, a Rita estava colocando o impacto, né, na discussão com as pessoas, principalmente os não militantes, que nem lá no local de trabalho, né, que eu trabalho no Ministério da Saúde, na superintendência, né, a gente vê que dentro do funcionalismo também tem uma parte que vota no Bolsonaro, inclusive mulheres, né, mas é o seguinte, no primeiro turno, muitas pediram, né, nomes femininos, né, de candidatas femininas, né, para votar, né, e para todas eu passei, né, as candidaturas da bancada feminista. E teve delas que chegou na segunda-feira e veio mostrar para mim, ó, tá aqui, ó, eu votei, né, nessas candidaturas, e me mostrou. Ou seja, as mulheres trabalhadoras sentiram a importância de representação, né, dentro do legislativo, né? Acho que vai ser o nosso empenho daqui para frente, porque a discrepância, né, a misoginia, a violência contra a mulher coloca-se uma preocupação e um desafio, né, que eu acho que é importante a gente estar avançando, arrastando conosco essas mulheres trabalhadoras, né, é o negócio que nos ouve, né, nos vê como referência, está disposta, né, a abraçar os nossos projetos. É isso. Embora São Paulo é muito chorante, né, esteja no bloco, né, dos estados, né, que praticamente votou à direita, né, mas a gente tem um setor muito importante, principalmente de mulheres, né, que estão atentos para a gente, estão de olho e nos ouve, né, e eu acho que é importante daqui para frente, né, a gente também ter uma atenção especial em relação a isso, né, e até para, né, acho que é importante até periódico, né, para dizer mesmo esperado, tá bom? Em questão dessa eleição, uma eleição que realmente já estou na casa dos 60, para mim nunca foi tão difícil ver uma eleição como é a deste ano. A de 2018 foi dolorosa, mas ver que a população ainda continua persistindo com que para mim é um erro, né? Com toda a experiência que a gente passou com o governo Bolsonaro, na experiência de 2020, 2021, numa pandemia, né? A gente vê todas essas questões, onde a grande parte de que perdeu os empregos foram as mulheres, um homem que não respeitava as mulheres, não respeitava a dor das pessoas que perderam seus entes queridos, né? Então, tudo isso, para mim, é muito difícil. Eu sei que vai ser um ano muito difícil de 2023, né? Com os cortes que a gente teve com esse senhor dando no orçamento secreto, tirando da saúde, tirando da educação, para cumprir um mandato, para comprar os votos dos senadores, dos deputados. Isso é muito difícil. E a gente vai ver que as grandes prejudicadas para 2023, novamente, vai ser as mulheres. Por quê? Tem a questão do corte da saúde, no corte da educação, vai ter perda de salário, vai ter perda de pessoas, vai ter um projeto que já vem desde 2020, de 2021, é a questão da PEC 23, da PEC 32, que isso nos atinge diretamente. E esse é o plano desse governo. E vai ter um Congresso muito mais reacionário, onde uma grande parte desses que foram novos eleitos
são da base desse governo. Então, acho que a gente também tem de pensar nisso e trazer mais um para que ele possa voltar, e a gente sabe que o governo Lula, a gente vai ter luta, e a gente não tem medo da luta, que a gente está acostumado a lutar desde sempre, a gente sempre está na luta, seja lá qual o governo que seja, mas agora é uma questão de sobrevivência mesmo, para nós, para quem mora numa periferia, nós que somos de uma família, que somos negros, que temos a grande periferia, a gente, quando chega na periferia, a polícia chega, não pergunta o que você é, simplesmente vai, é negro, é pobre, esses aí já estão no primeiro momento, já são discriminados por uma sociedade. Então, acho que a gente precisa, mais uma vez, estar na luta, estar nas ruas, e estar lutando por uma sociedade muito mais justa, e com isso a gente precisa contar com todas vocês que estão aqui hoje, e contar com os que hoje não podem estar nesse momento, mas que a gente possa estar fazendo uma fala com eles, trazendo mais um voto, para que a gente possa vir a voto. E eu fico me perguntando, nesses tempos sombrios que vivemos, né, como que a gente consegue furar a bolha bolsonarista e dialogar com essas pessoas? Porque dialogar com pessoas que têm uma tendência a aceitar as nossas ideias, a gente sabe muito bem, mas me falta um treinamento, confesso, uma estratégia, um controle emocional, porque eu já não tenho mais paciência para lidar com essa gente, mas eu acho que a gente precisava pensar uma maneira de furar a bolha, né, e começar a tentar entrar de alguma maneira nesse meio para fazer um trabalho sei lá, de conversão desse povo, não sei nem como dizer. Era essa a minha colocação, eu agradeço. Então, queria parabenizar todos, né, pela reunião, ótima reunião, abrangendo todos os aspectos de tudo que está acontecendo atualmente. Eu queria Está muito baixo, Albani. Está baixo? Agora melhorou. Melhorou? É por isso que eu estava me arrumando. Olha, mas eu queria perguntar para a Sirlene, né, e eu não quis fazer a conjuntura, mas perguntar a Sirlene o que ela poderia falar para a gente sobre a questão do feminicídio, né? Com tudo que está acontecendo, ainda as mulheres têm que estar passando por isso. É muito preocupante, porque é de manhã, à tarde e de noite. E, infelizmente, virou modinha. E é terrível isso. A gente se sente muito acuada, né? Eu creio que também deve ser por essas questões políticas todas, por esse momento difícil que nós estamos passando aqui no Brasil. Então, eu queria saber uma colocação, alguma coisa que você poderia dizer, Selene, com sua experiência já, sei lá, né, para a gente. E parabenizar mais uma vez o pessoal pelo esforço, né, de estar aqui conversando, tentando botar para fora o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer. E gostaria também de convidar o pessoal para profetar com a gente, né? Tem um calendário aí na mídia, aí na rede, né, dos dias para a gente sair para profetar, e, que nem já foi dito aqui, é importante a gente estar na rua, é importante a gente estar junto e fazer por onde? Na rua que a gente tem que pôr o bloco na rua, porque a diferença, gente, infelizmente, a diferença está caindo, por incrível que pareça. Ainda nós temos uma semana, né, e está muito preocupante. Então, é bom a gente ir para a rua e ver na rua, acontecer na rua. Obrigada, gente. O que eu gostaria de dizer são duas questões. A primeira, eu penso que a unidade das mulheres é muito importante. Primeiro isso.
Segundo lugar, parabéns, meninas, porque ganharam aí. Eu acho que vai para uma nova tarefa, né? Do que é o parlamento, que é é um setor difícil para nós mulheres. E queria dizer, é mais que mulheres, mulheres e sindicalistas. Isso eu acho que é muito importante para nós, porque a maior dificuldade que a gente teve é ter mulheres sindicalistas ou homens sindicalistas. Nós estamos perdendo essa parte, né? No movimento sindical, conseguir eleger alguém, né? Isso é muito importante a gente discutir. Por último de tudo, eu penso que está sendo legal a gente ir para a rua. Eu sou tradicional de um bairro em Barretos que o pessoal era petista, né? A gente ainda encontrou alguns petistas lá, isso é importante, porque tem bairro que se a gente for é capaz de apanhar. Mas, por via de regra, assim, é vida que segue, é importante a gente estar fazendo campanha, né? Apanhando ou não, é importante a gente estar na rua aí. Por último de tudo, gente, eu penso que esse nosso grupo aqui que está reunido tem que aprovar uma moção de repúdio à posição da Damares. Foi um horror aquilo, gente, sinceramente. Eu não gosto nem de lembrar muito, que me dá vontade de chorar, de tristeza, né? Que situação que chegou ao nosso país, né? Como que uma mulher faz uma declaração daquela, né? Para as crianças ainda, é ultrajante, subestimou a nossa mentalidade enquanto ser humano, né? Tudo pode, né? Dentro desse governo, é muito perigoso. E saliva e sola de sapato, eu só falo isso porque a única coisa que nós temos condições de fazer é gastar saliva e sola de sapato aí com quem está defendendo aí que devemos votar no Lula, convencer, tem umas pessoas que não vamos conseguir, que não tem jeito, é Deus no céu, é Deus no céu e Bolsonaro no inferno, e eles junto com o Bolsonaro nesse inferno que estão criando. É uma luta muito grande que a gente vai ter que enfrentar. Independente disso, eu penso que o trabalho no parlamento vai ser muito importante para nós, porque abre aí um canal para a gente estar discutindo os nossos problemas, tanto na nossa questão de mulheres, como também na nossa questão trabalhista, né? Que é onde passa toda a legislação. Paro por aqui. O principal centro desse contexto que nós temos hoje é eleger Lula e Haddad, porque a luta hoje é da devastação fascista contra a sobrevivência ou autopreservação democrática, né? Então, nesse sentido, eu queria parabenizar a querida Sirlene pela vitória da bancada feminista, que muito nos orgulha, e a Camila Lisboa, a Camila teve numa atividade nossa, dos aposentados, falando sobre o aborto e a saúde pública, né? Alguns já conhecem ela, né? E também parabenizá-la pela importante vitória de ser a primeira presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. É um fato inédito. Nós estivemos lá na eleição, festejamos muito, isso nos alegrou muito e muito nos orgulha. Olha, o fascismo é uma força social que está consolidada, veio para ficar, independente das eleições, mas nós temos que tentar evitar que ela se concretize, né, de fato, aqui no país. Porque o neofascismo está com ressonância mundial. É na Polônia, na Hungria, na Turquia, no Paquistão, na França. E Bolsonaro está articulado internacionalmente. Então, a vitória de Bolsonaro será uma devastação para a classe trabalhadora. Eu acho que, nesse momento, nós temos que partir para a ação prática, né? Nós temos que galvanizar e conquistar os votos indecisos. Então, são 1% dos votos indecisos. E é relevante. As panfletagens são muito importantes. As panfletagens, as banquinhas, as visitas locais de trabalho, conversar com os amigos, com os parentes. Primeiro, superar o medo. Porque do primeiro turno, o medo prevaleceu, né? Porque agora o segundo turno não tem favoritismo. É uma luta à morte. Nós estamos numa encruzilhada. Cada dia que passa está diminuindo o número, a percentagem da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Então, nós temos que hoje estar convencidos de que é hora da partir para ação, e não é hora de fazer balanço nenhum, é hora da gente tentar ver que o nosso objetivo hoje
minuto, né? tentando vencer as eleições. Porque essas eleições, eu diria que é a principal eleição da história da República Brasileira. É a eleição das nossas existências, né? Porque se Bolsonaro ganha, se o fascismo ele se implanta aqui de fato, desaparece de cá, desaparece das eleições políticas, então vai ser uma derrota histórica. Nós temos que evitar essa derrota histórica que permeia sobre nós, né? Bolsonaro é aquele que é o machão perante todos aqueles opressores que é amigo dele, mas ele é tchutchuca com as mulheres, né? É tchutchuca com as mulheres e machão com os opressores, com as mulheres. Então, nós temos que ver que, ao longo do governo Lula passado, tem que resgatar. Quando eu estive a vez na Bahia, as mulheres diziam, olha, eu agora tenho alguma autonomia. Eu recebo a Bolsa Família, quando meu marido ameaça me bater, eu vou embora e pago meu aluguel. Teve alguns avanços, poucos, mas tiveram. Nós não podemos negar isso. Muito mais do que nos 4 anos de governo de Bolsonaro, que ofende as mulheres, ataca jornalistas, e as mulheres negras, nordestinos, indígenas, enfim, LGBTQIA+, votaram massivamente em Bolsonaro. Por quê? Porque viram a experiência que foi os ataques e as ofensas de Bolsonaro. Então é isso. Bolsonaro está usando a máquina, está fazendo uma série de compra de votos, tudo quanto é tipo de expedientes nocivos. Mas nós temos que hoje estar convencidos que nós temos a tarefa central hoje, que é derrotar Bolsonaro e tudo que ele representa. Obrigado. É isso mesmo, gente. Nós temos uma tarefa prioritária nesse momento, mas a nossa luta continua, como sempre, ela vai muito além do processo eleitoral, e com esse Congresso já eleito, nós já podemos aí avaliar que o próximo período vai ser muito difícil. Nós pretendemos tirar o Bolsonaro, mas o bolsonarismo continua aí, e arraigado na sociedade, né? Nós vamos ter que combater tanto esses neofascistas que estão esperando aí, já no Congresso, para aprovar pautas contra nós, e também construir um modelo que, de fato, seja uma representação efetiva dos trabalhadores, né? Nós temos uma tarefa no próximo período, que de fato, a esquerda se colocar como representação dos trabalhadores, na defesa das pautas dos trabalhadores, e a gente tem que, como sempre, nos sindicatos na base dos trabalhadores, estar aí para pressionar qualquer governo que entre cobrando as nossas pautas. É isso. Não, a questão que a Rafaela levantou quase que nos coloca a tarefa de fazer uma oficina do vira-voto, porque acho que todos nós aqui temos um pouco de experiência, né, do que fazer nessa situação. Eu só queria compartilhar uma aqui, eu acho que as companheiras Camila e a Sirlene foram perfeitas ao descrever o desafio que nós temos pela frente. Aqui na cidade que eu moro, uma cidade pequenininha, primeira regra que nós tiramos, ninguém sai sozinho, então a gente junta 2, junta 3, né, e outra, não vai se indispor com bolsonarista, nós não vamos virar a cabeça do cara numa conversa, né? Primeiro porque ele não está disposto a conversar. Agora, uma coisa interessante que aconteceu foi o quê? Uma senhorinha na periferia aqui, periferia de bairro rural, imagina o que é o sertãozinho. Chegando na casa dela, ela toda feliz quando viu que a gente era Lula, ela falou, gente, eu sou Lula, mas eu não posso votar. Eu falei, como assim você não pode votar, meu bem? Eu sou analfabeta. Eu falei, isso não te impede de votar, seu título está em dia? Ela falou, tá, mas é muito número. Eu falei, não, agora é só 2. Aí eu falei, você vai apertar 13 o verdinho, tonhonhonhon, toca a musiquinha. 13 o verdinho, tonhonhon, troca a musiquinha. Ela falou, só isso? Eu falei, só. Ela falou, então meu filho vai me levar para votar. Ou seja, ganhei um voto. Então, assim, e até as pessoas. As pessoas vão colocar para nós, muitas vezes, coisas que nós podemos ajudá-las a resolver a sua dúvida. Agora, se indispor com um bolsonarista nessa altura do campeonato, primeiro, não tente fazer isso sozinho. Vai numa turminha, 2, 3. Isso ajuda bastante também. Chegar em 2, 3, percorrer a rua, chamar o pessoal na casa. Mas valeria a gente, se tivesse tempo, a gente fazer uma oficina do vira-voto aí para ajudar nessa questão que a Rafaela levanta. Mas é isso, vamos tocar o desafio adiante. E uma coisa que ajudou muito aqui, depois que fizemos a primeira carreata, era incrível, as pessoas vinham pedir adesivo para carro, as pessoas vinham pedir bandeirinha. Assim, as pessoas, às vezes, elas estão se sentindo muito sozinhas, aquelas que votam no Lula, aquelas que às vezes querem votar,
que às vezes em casa são pressionadas a não votar. Então, o fato delas saberem que o vizinho, a vizinha, um amigo próximo vota, ela já pode ir votar. Pode ser alguém que não foi, que pode decidir votar porque alguém conhecido vota. Então, a coisa do vira-voto é muito nesse sentido, é visitar as pessoas mesmo e conversar, né? Conversar, como as companheiras colocaram, com base na realidade. Pegou um caboclo de cabelo branquinho, uma caboclinha de cabelo branquinho. Tu vive de aposentadoria? Vivo. O Lula tinha uma lei que reajustava o salário mínimo acima da inflação todo ano. Esse ano, o teu salário mínimo está R$12 menor do que o do ano passado. Na hora, a pessoa abre um sorriso de orelha a orelha, eu vou votar no Lula. É na hora. Então, assim, é pegar isso, é pegar esses pontos, assim, imediatos das pessoas e atacar ali. E penso que foi muito boa essa conversa e ela só está iniciando. Obrigada, Rita. Gente, muito importante aí a organização do coletivo de mulheres. Agradeço mais uma vez a participação da Sirlene e da Camila.